nesta noite de encerramento, trazer uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja. Embora tivemos um dia bastante corrido ou divertido, aonde a gente pôde ali realizar um batismo e também participar de uma gincana ali evangélica, aonde foi uma bênção. Eu tirei um momento ali para estar com Deus, para meditar na palavra do Senhor, e Deus falou ao meu coração. Já desde ontem Deus vem falando ao meu coração. Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Todos portadores da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra as suas Bíblias em Mateus capítulo de número 24, e estaremos lendo os versículos de número 1 a 3 e 32 a 36. Não vamos estar lendo todo o texto para ganharmos tempo. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 1 ao versículo 3, depois 32 a 36. Eu gostaria que todos que encontraram o texto sagrado, uníssonos, como se fosse uma só voz, como eles fazem lá no céu, dessem glória, mas lá do fundo do espírito, da alma, do seu coração. Quem encontrou, diga glória a Deus. Agora quem não encontrou, diga aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele, respondendo-lhes, disse-lhes: vede tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído ou derribado. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: diz-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época, ou fim do mundo? Agora 32 a 36 do mesmo capítulo de Mateus, versículo 32 a 36, que prossegue dizendo assim o texto sagrado: aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma maneira, ou da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas acontecer, sabei que ele está próximo às portas. Versículo 36: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Pode tomar os vossos assentos. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, igreja do Senhor, igreja eleita, corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, noiva amada do Senhor, estamos diante de um tema muito enfático, um tema muito forte, que é sobre a vinda, ou a volta, ou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o tema que foi escolhido é: Jesus está voltando. E o texto é Mateus 24, o versículo de número 36, que diz que daquele dia e hora da sua segunda volta, ou segunda vinda, ninguém sabe, nem os anjos. E disse Jesus naquele presente momento, mas deixa eu abrir um parênteses, ele disse: nem os anjos sabem,
nem o filho. Quando ele fala do filho, está referindo a ele mesmo. Mas quando ele disse que nem o filho sabe, ele estava na natureza humana. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas os seus atributos divinos, a sua glória, ele deixou com o Pai. Ele abriu mão por um espaço de 33 anos. E o Senhor Jesus, na natureza humana, ele se limitou. Tudo que Jesus percebeu ou ficou sabendo com respeito ao plano de Deus para a sua vida, foi buscado na oração, foi buscado em comunhão, foi buscado através do Espírito Santo, foi-lhe revelado. O Pai revelava a Jesus o que estava para ocorrer, o que iria acontecer. Tanto é que a Bíblia não brinca com sentimentos outros. Quando Jesus no Monte da Transfiguração, no capítulo 17, apareceu dois profetas, Moisés e Elias, conversando com Jesus, falando com Jesus a respeito da sua ascensão. Então tudo que Jesus ficou sabendo, cada passo do seu ministério, era obra do Espírito do Pai, que lhe revelava o Espírito Santo que está na igreja. E por isso Jesus, estando limitado, ou ele abriu mão da sua onisciência pelos 33 anos de vida que ele viveu sobre a terra como homem. Na natureza humana ele não era onisciente, que sabe todas as coisas. Por isso ele disse, nem o filho sabe, somente o Pai. Mas eu quero dizer que hoje, Jesus, depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, isso já faz cerca de 2010 anos atrás, está escrito em Mateus, no capítulo 28, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Hoje o meu Jesus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Os atributos que o Pai porta, que o Espírito Santo tem, que é a onisciência, saber todas as coisas, Jesus também tem esses atributos. E ele sabe exatamente o dia, a hora em que ele há de vir buscar a sua igreja. Aonde está a igreja que vai subir, reage dando glórias e aleluia, e louvando ao Senhor nesta noite. Diga para o teu irmão, Jesus está voltando. E diga assim, ele já sabe e está aguardando o momento exato de vir te buscar, noiva do Cordeiro, igreja do Senhor Jesus. Então adore a ele, porque ele, aleluia, está preparado para buscar a sua igreja a qualquer momento. Amados e queridos irmãos, dentro desse texto que nós ora acabamos de ler, eu passo a pregar nesta noite e quero ser breve, porque nós vamos sair daqui exatamente às 21h30 desta noite. A palavra do Senhor nos dá aqui, nos proporciona um tema muito importante, e o tema nesta noite é escatologia, a volta do Senhor Jesus Cristo. Escatologia, escatologia é uma palavra, é uma doutrina da teologia. Escatologia fala a respeito de ordem das coisas que hão de acontecer em tempos, em épocas. Escatologia diretamente fala de eventos que antecedem e precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente sobre isto que estamos tratando aqui nesta noite. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nós sabemos, como falei aqui ontem em uma saudação breve, eu falei que o Senhor Jesus Cristo, ele virá uma segunda vez. E essa segunda volta, ou segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, que é a igreja que nós estamos aguardando, ou que está prescrito na Bíblia Sagrada, a segunda volta de Jesus se dá exatamente em 3 fases. A Bíblia fala que Jesus virá na primeira fase, ele virá como ladrão para arrebatar, para raptar a sua noiva de sobre a terra. Nessa primeira vinda, na segunda vinda, sua primeira fase, ele virá
como ladrão, ele virá invisível aos olhos humanos. Ninguém vai perceber quando de repente, como até mesmo o evangelista Elias pregou aqui ontem, ele vai arrebatar a igreja no abrir e piscar de olho. Um povo chamado igreja ou crentes cristãos irão desaparecer sobre a face da terra. Aonde está o povo que vai ser transladado, que vai ser transformado, que vai ser levado? Então joga a mão para cima e dá glória e diga: Maranata, vem Jesus. Levanta a mão e diga: Maranata, vem Jesus. Aleluia. Parece que tem alguém que está tremendo, está com medo de dizer: Maranata, vem Jesus. Mas a Bíblia diz que o Espírito diz: vem. Aleluia. A noiva diz: vem. E nessa noite existe um povo aqui que anseia pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Então levanta a mão para Ele e diga, suspirando lá do fundo da alma: ai, que saudade da sua volta. Ai, que saudade de Jesus. Maranata, vem Jesus. Volta Jesus. Aleluia. Abra a tua boca e glorifica o Senhor nesta noite. Se você tiver línguas estranhas, não fica com vergonha daquele que está do seu lado e que não glorifica. Sinta a presença dele em você, adora ele em você, glorifica você. Aleluia. Aleluia. Bendito e santo é o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. A Bíblia diz que na segunda vinda do Filho de Deus, ele virá em 3 fases. Porque na verdade diz a Bíblia Sagrada que Jesus, o Messias, o Cristo, o Yeshua HaMashiach, ele já veio uma primeira vez. E a Bíblia chega a dizer que Jesus, ele veio pela primeira vez, ele veio como homem humilde, ele veio como servo, ele veio como Cordeiro de Deus, como preparado para o matador ou para o sacrifício. Ele veio para poder salvar os pecadores, ele veio a favor dos pecadores. Essa foi a primeira vez, a primeira vinda do Messias ou do nosso Jesus de Nazaré. Os judeus até hoje estão aguardando a vinda, eles estão esperando a primeira vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Mas eles não aceitaram Jesus como Messias, porque eles na verdade ignoraram, não aceitaram a aparência ou a atuação humilde do Senhor Jesus Cristo como Cordeiro ou como servo, como homem, como Messias. Assim eles estavam aguardando Jesus na primeira vinda, mas eles esperavam Jesus como ele virá na segunda vinda. Eles esperavam Jesus amontado em um cavalo branco, uma coroa de ouro na cabeça. Eles aguardavam Jesus com poder político, poder militar e muitos poderes humanos aquisitivos na vida. Mas Jesus Cristo, ele não veio com poderes de ouro, de prata ou de riqueza. Ele não veio com poder político, ele não veio com poder militar ou bélico, mas ele veio com o poder da palavra, o poder do Espírito Santo. Ele veio como cordeiro manso, ele veio como cordeiro mudo e não abriu a sua boca na sua expiação. Ele veio como servo, ele veio como homem, ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas Jesus vai voltar, aleluia, como os judeus o aguardam. Ele virá amontado um cavalo branco com poder e grande glória. Essa igreja aqui está esperando Jesus voltar. Joga a mão para cima e diga: glória a Jesus. Diga assim: Jesus está voltando. Deus do bar do teu irmão, você crê nisso? Na primeira vinda do Senhor Jesus, ele veio como homem humilde, servo. E quando Jesus veio, ele pôs fim a uma era e o início de uma nova era. Quando Jesus veio, ele veio para mudar o curso da história, colocando ponto final a uma dispensação e o início de uma nova era, de uma nova dispensação.
E a nova era, a nova dispensação, é a dispensação da graça, é a dispensação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui nesta noite, na dispensação da graça, na dispensação da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que Jesus já veio uma primeira vez, mas Ele virá uma segunda vez. E a Bíblia está dizendo que o dia e a hora ninguém sabe, os anjos não sabem hoje, exatamente a estas horas, aqui em Curvelo, os anjos não sabem, estão ansiosos por saber, a igreja não sabe, profetas, homens, pastores não sabem, mas Jesus, aleluia, já está às portas. Eu creio e parece que eu vejo Jesus de pé nas comportas celestiais, pronto para poder, ao ressoar da trombeta, somente ouvir pela hierarquia e a ordem divina do Pai, dar uma permissão à ordem para Jesus ir buscar a igreja. Ele disse: quando verdes tudo isso acontecer, sabeis que Ele está próximo às portas. Jesus já está às portas, Ele já está voltando para buscar a sua igreja. Ele vai te buscar, então joga a mão para cima e dá glória a esse Jesus maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Percebam que escatologia, eventos que antecedem e precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3, nós lemos que quando Jesus, o Messias, veio a este mundo pela primeira vez e foi ignorado pela maioria, principalmente pelo povo judeu ou pelos israelitas, a Bíblia diz que ele entrou em Mateus 21 em Jerusalém, encontrou o templo, o magnífico templo construído por Salomão, aonde a glória de Jeová, a glória do Pai encheu o templo, e que os sacerdotes não conseguiam nem podiam ficar de pé, porque a glória era muito grande. E segundo os historiadores, Pablo Joséfo diz que aconteceu milagres em torno daquele templo no dia da inauguração. Foi uma glória magnífica. Agora aquele templo de tanta glória, de tanta presença de Deus, agora Jesus entra nele e encontra cambista, homens que estavam fazendo a casa de Deus de ponto de comércio. Jesus entra em Jerusalém amontado em um jumentinho, e os judeus ignoraram, não aceitaram, porque ele era pobre, humilde, manso, um homem que estava queimado pelo sol do deserto, pé calejado, estava magro devido às horas sem comer, os jejuns, as madrugadas frias, um jovem sofrido, segundo Isaías capítulo 53. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois ele foi subindo como renovo de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de quem os outros escondiam o rosto, mas ele foi quem levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi contado com os ímpios, e a sua morte esteve com o rico, pois não houve dolo nem engano em sua boca. Ele virá o trabalho, o penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, pois ele intercede pelos pecadores, e ele repartirá o despojo entre os poderosos, pois ao Senhor agradou moê-lo pelos nossos pecados, mas ele verá o fruto do trabalho penoso da sua alma. Está falando do sacrifício que ele efetuou lá na cruz, está falando da sua humildade, da sua humilhação, do seu sofrimento, mas ele ressuscitou no terceiro dia, depois de ser rejeitado pelos judeus, mas ele disse: eu vou para o Pai, mas se eu for para o Pai, eu vou para o Pai, porque lá existe muitas moradas, está escrito no Evangelho segundo João. Ele disse: se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar, e se eu vos preparar lugar, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas ele disse: na casa do meu Pai já há muitas moradas, mas mesmo
assim: se não houvesse morada, eu diria: vou vos preparar lugar, e se eu preparar lugar, voltarei para vós e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cadê o povo que está aguardando a volta de Jesus? Aleluia, então adora Ele. Aleluia, Jesus está voltando. Diga para o teu irmão: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando ele entrou em Jerusalém na sua primeira vinda, como homem, como servo, como cordeiro, diz a palavra que ele virou as mesas dos cambistas, julgou as moedas de prata, de ouro, as moedas que circulavam, espalhou pelo templo e disse: olha, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a tendes convertido em covil de salteadores ou de ladrões, casa de comércio. Eles questionaram: com que autoridade, o nazareno, o carpinteiro, filho de José e de Maria, com que autoridade tu fazes? Quem te deu tal autoridade? Só o Messias tem essa autoridade. Ah, meus irmãos, eles ignoraram, rejeitaram o Jesus que veio para os pecadores, para buscar e salvar os perdidos. Mas Jesus naquele momento disse para eles: olha, as criancinhas e os humildes do peito Deus suscita para ele o perfeito louvor. A Bíblia diz que Jesus não deu explicação para eles, mas ele saiu e foi então para uma cidadezinha ali perto. Diz a Bíblia que quando ele passava, ao terminar aquela concentração, aquela festividade em Jerusalém, após expulsar os campistas, os que compravam e vendiam no templo, ele passou perto